Realizou sessão solene para a entrega de título de cidadão jacareense. Mudanças nas regras de aposentadoria trazem à tona a participação dos idosos no mercado de trabalho. Senado Federal discute criação de estratégia nacional de segurança cibernética. Hoje recebemos o jornalista Márcio Martinelli para comentar o que entra em pauta na sessão ordinária de amanhã. E também o advogado Carlos Guerra para sanar dúvidas relacionadas a seguro-desemprego. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí e você é nosso convidado especial. Participe com a gente por meio das nossas redes sociais e comigo está a jornalista Leilane. Bom dia, Leilane. Bom dia, Sibeli. Bom dia para vocês aí de casa. Participe com a gente. Lembrando que aqui no Bom Dia Jacareí você fica por dentro de tudo o que acontece na cidade e também no cenário federal com o nosso giro de notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí. A Guarda Civil aqui da cidade ganha novos veículos e Jacareí passa a contar com uma base comunitária. É um reforço importante para estreitar o contato com a comunidade e melhorar também ações preventivas de segurança. A viatura foi doada aqui pela Câmara Municipal. O veículo é avaliado em R$ 71 mil e há 4 anos estava inoperante. No passado, ele foi usado aqui pela TV Câmara para links e reportagens. O carro passou por adaptações e será usado em parques, praças, bairros e também eventos da cidade. Próxima notícia do jornal O Vale. Novo sistema viário é licitado em cerca de 16,6 milhões de reais aqui em Jacareí. Pois é, a construção do novo sistema viário em Jacareí deve custar esse valor aí de 16 milhões e 600 mil reais e a empresa que ofereceu o menor valor foi a Lende Vale Construções, que pode ficar responsável pela elaboração e revisão do projeto executivo, licenciamento e implantação do sistema. A obra prevista para ter início ainda neste ano, tem o prazo de conclusão de 18 meses e deve ser responsável por fazer conexões entre as regiões Central, Norte e Leste, passando pelo Jardim Marcondes, Parque Meia Lua e Jardim Santa Maria, por meio da ligação feita com a Avenida Malek Assa. Agora a gente confere que a notícia no Senado Federal. Pedir para a nossa equipe mudar aí. Agência Senado, votação da reforma da Previdência pode ser concluída no plenário nessa semana. A votação começa hoje lá no Senado. As duas propostas de emenda à Constituição que tratam do tema terão a primeira sessão de discussão e a principal delas pode ser votado ainda essa semana. Uma traz novas regras ao acesso à aposentadoria e pensões e a outra, que é uma emenda à Constituição, ela trata da transição a trabalhadores que estão em atividade. Então agora a reforma da Previdência segue para o Senado Federal. Próxima notícia da Câmara dos Deputados, plenário pode votar a MP, a medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico. A Câmara dos Deputados votará a partir de hoje a medida provisória que agiliza o repasse a estados e Distrito Federal de recursos decorrentes da venda de bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas, mudando procedimentos à alienação. O repasse aos outros entes federados não dependerá mais de convênio e poderá ser de forma agora direta. Próxima notícia da agência Brasil e Argentina assinam um acordo automotivo no âmbito do Mercosul. Então, esse acordo, para a liberação completa desse setor até 2029, quando passará a entrar em vigor o acordo com o bloco da União Europeia. O documento foi assinado pelos ministros Paulo Guedes, que é aqui do Brasil, ministro da Economia, e também o da Produção e Trabalho da Argentina. Paulo Guedes disse que após décadas em torno de uma direção que era movida por substituição de importações, economias fechadas e também a ideia de autossuficiência econômica, finalmente a economia será aberta. Só uma correção relacionada à notícia que nós demos do jornal Diário de Jacareí.
da nova viatura que agora passa a fazer parte da Guarda Civil. Nós informamos que o carro estava inoperante por 4 anos aqui na TV Câmara, mas essa informação não está correta. Foram apenas 2 anos que o carro estava inoperante. Bom, e amanhã tem sessão ordinária para comentar o que entra na pauta. Estamos recebendo o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Leilane. Bom dia, Cibele. E bom dia a todos que assistem nesse momento o nosso Bom Dia Jacareí. Sessão um pouquinho diferente, né? Nas últimas a gente acompanhou projetos mais simples, um projeto geralmente por sessão, mas amanhã a sessão tá cheia, né, Cibele? Bastante coisa amanhã, né, Márcio? Márcio vai ter bastante assunto aqui para comentar com a gente. Sim, e ainda mais com um tema que é bastante delicado, que vai envolver muita discussão, que é relacionado ao primeiro projeto que deve ser apresentado, que é a revisão do brasão da cidade, né? Um novo brasão poderá ocorrer, você vê aí na sua tela o projeto de lei, que é de autoria do prefeito Isaías José de Santana, alteração da lei sobre o símbolo de Jacareí, brasão da cidade. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer que neste momento está ocorrendo uma reunião do prefeito com os vereadores em relação a esse projeto. Então pode ser que no dia de amanhã, na ordem do dia, haja alguma alteração no sentido desse projeto, seja alteração no brasão, seja alteração até mesmo que o projeto possa não ir para a ordem do dia. Mas como a reunião ainda está ocorrendo, nós não sabemos exatamente qual que é a questão que está sendo contada. Então vamos falar a respeito do projeto em si, né? O projeto neste momento ele tem 2 propostas. Aliás, antes a gente vai esclarecer, né, a questão do brasão. Desde 2017, a Câmara Municipal formou uma comissão com vários estudiosos em relação ao brasão. Tá? Professores universitários, tem jornalistas, tem pessoas aqui da Câmara Municipal de Jacareí que trabalham com essa questão histórica da cidade. Tem, no caso, algumas figuras importantes da cidade que sempre estão no entorno dessas questões, como, por exemplo, o ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni, entre outras pessoas que tratam deste assunto mais histórico. Então, essa comissão começou a avaliar, começou a estudar a alteração do brasão devido aos supostos equívocos no brasão original. E isso desde 2017. Então, em 2018 também ocorreu muita coisa. Em 2018 ocorreram audiências públicas que trouxeram um pouco da população para avaliar algumas propostas de outros brasões, né? Inclusive teve audiência pública lá no Educa Mais, na Sala Leandro Suassuna, lá no Parque dos Sinos, votação inclusive de propostas, ou seja, foi muito debatido nos últimos 3 anos essa questão. E um dos principais motivos por essa alteração do brasão é que o brasão original contém alguns erros de heráldica, né? Você vê aí nesse momento o brasão original deste momento atual da cidade de Jacareí. Então vamos falar um pouco dele para a gente esclarecer depois as outras alterações dos brasões novos. Então nesse brasão você confere que o principal equívoco, segundo, tudo que a gente falar aqui é segundo a heráldica, né? Segundo o que os estudiosos estão passando para a gente em relação a estes símbolos. Então você confere que na parte de cima tem 5 torres, 3 avistas, como ela é uma torre circular, atrás teria mais 2 janelas. Então isto seria o principal erro do brasão atual, porque esta torre atualmente significa uma torre de vila. E Jacareí não é mais uma vila, é uma cidade. Então, esta torre deveria circular todo o brasão, de torno de uma ponta a outra, e ela deveria conter aproximadamente, não, deveria conter 8 torres, 8 janelas, sendo 5 aparentes e as outras 3 restantes pelo lado de trás, como se fosse uma coroa. Este é o principal motivo da alteração do brasão, o principal erro que faz com que Jacareí não esteja configurado lá no estado de São Paulo com um brasão registrado. Nesse momento, Jacareí não tem um brasão registrado oficialmente no estado de São Paulo devido aos erros de heráldica. Eu vou pedir para que volte o brasão original da nossa cidade para a gente comentar um pouco mais dele. E então, existem outras questões que daí, além de questões técnicas, tem questões também históricas e de estética, que é aí que começa toda uma polêmica em relação ao brasão. Então, temos também a questão do jacaré, que ele está posicionado de um lado que costumeiramente não é o mais indicado, ele deveria estar para o outro lado. Então essa é uma questão que também acaba sendo corrigida. Tem também uma outra questão que é a figura da torre dentro do brasão, né? Você vê uma torre dourada e por trás o branco. Na heráldica se fala ouro e prata, né? São metais.
E isso também estaria incorreto. O ouro não poderia estar em cima do prata, não poderia ter metal sobre metal. Então isso também teria que ser corrigido. Dentro desta torre dourada, nós temos a figura supostamente de Bartolomeu Fernandes, da Revolta do Sal, que é uma figura importante na questão histórica da cidade. E isso é uma das partes mais polêmicas também, porque recentemente, não que se descobriu-se, mas começou-se a mostrar um pouco mais a respeito da vida de Bartolomeu, e supostamente ele teria sido uma pessoa que cometeu diversos crimes, então dependendo do ângulo de vista que você vê essa figura, ele pode ser uma figura relevante ou ele pode ser uma figura desprezível, e isso está causando uma questão polêmica se mantém ou não a figura desta pessoa no brasão da cidade de Jacareí. Também tem outras questões, que é em relação aos dois tenentes, né? Nós temos duas figuras humanas aí. Do nosso lado direito tem a figura em branco, que seria o dragão imperial, que seria o soldado de honra de Dom Pedro I, que teria passado por Jacareí, né? Seria uma pessoa que passou por Jacareí após o 7 de setembro. E do outro lado nós temos uma figura que não é claramente definida, mas alguns colocam como um bandeirante e outros colocam como um oficial do Corpo de Infantaria de Guaratinguetá. E são duas figuras também que geram uma questão polêmica, já que existe um grupo de pessoas que defende a manutenção e outros que pedem para retirar também. E no meio, talvez uma das partes mais importantes, que seja a questão do leão. O leão de prata, que significa em relação à família Afonso, né, de Antônio Afonso, aqui de Jacareí. E recentemente, devido a alguns estudos, principalmente do ex-prefeito Benedito Sérgio Lancioni, diz que a questão do Antônio Afonso não está comprovado que, de fato, ele permaneceu ou não em Jacareí. O que está comprovado é que ele tinha sesmarias aqui na cidade, tinha um punhado de terras e realmente fez parte dessa questão histórica. Mas a figura do Antônio Afonso não é a figura central contada pela história. Então nós temos diversos pontos nessa questão original, alguns técnicos e alguns interpretativos, que geram esse tipo de polêmica e acabou gerando outras propostas de brasões. E aí nós temos a proposta do prefeito e, juntamente com o do prefeito, vem um substitutivo, que é uma outra proposta colocada pela vereadora Lucimar Ponciano, que foi a vereadora que encabeçou toda esta alteração, que é essa proposta que você está vendo aí, e ela entende que esse seja o brasão que precisa ser votado primeiramente. Então, se esse brasão for aprovado, este será o brasão de Jacareí. Se não for aprovado, vai votar o brasão do prefeito, que nós vamos mostrar logo isso. Esse é o brasão que o prefeito coloca no projeto dele. Vou pedir para voltar no brasão colocado pela vereadora Lucimar Ponciano. Esse aí é o primeiro brasão que deve ser votado. Então ele corrige diversos pontos, né? As partes mais técnicas, como eu havia dito em relação à torre de cima, que agora tem 8 torres, né? 5 aparentes e as restantes na parte de trás. E também as questões mais históricas. Então, todos os estudos colocaram esses elementos, como, por exemplo, a lua, né, o azul relacionado à Nossa Senhora Padroeira aqui da Conceição. A lua também tem a relação com a padroeira aqui da cidade, porque a imagem da santa ela está em cima exatamente dessa lua crescente, que está virado para cima. Do lado direito você confere um livro que diz respeito à questão cultural da cidade, por ter sido a chamada Atenas Paulista e tudo mais. E tem a questão da engrenagem em cima, que no século passado Jacareí também foi um forte ponto de industrial em Jacareí, principalmente ponto fabril, de imóveis e tudo mais. Abaixo você confere o jacaré, que é o ponto central, que é o topomínio da cidade, né, que dá o nome para a cidade e que lembra também a população autóctone da cidade, que eram os índios, juntamente com o rio Vale Paraíba do Sul, ali embaixo, e os ramos de café, que significam um pouco também da história da nossa cidade, juntamente com o que eles chamam de linha, né, embaixo, escrito em latim pelo direito do povo paulista. Então esse é o projeto, né, o projeto, digamos assim, o primeiro projeto que deve ser votado, da vereadora Lucimar Ponciano. Se esse for aprovado, o do prefeito acaba sendo ignorado, no caso. Se ele for reprovado, vota-se o projeto do prefeito. O que é importante a gente saber é que existem visões. Como é uma questão muito histórica, cada um entende de uma forma, principalmente os estudiosos. Tanto é que a comissão que começou os estudos não foi a que terminou. Muitos saíram
por discordâncias de questões históricas e questões um pouco mais polêmicas. E formou-se vários entendimentos. E esses são os entendimentos finais que chegaram. Então a gente vai avaliar para ver como se termina essa situação, né? Se vocês observarem o terceiro brasão do prefeito, que não tem muito mais o que colocar, porque tem muitas outras relações, ele é mais conservador, ele coloca, esse é o último brasão, ele é mais fiel ao atual. Agora, ele permanece... Mas só uma questão, Márcio, a gente está falando muito dessa questão técnica, da questão histórica, do interpretativo. Agora o brasão, ele está presente em muitas coisas aqui no nosso município, no uniforme das crianças, nas bandeiras, nos adesivos dos carros oficiais. Se o brasão realmente mudar, né, que a gente acredita que vai ser votado amanhã, tudo isso gera um custo, porque todos precisarão ser substituídos. É isso mesmo? E aí o Poder Executivo em si vai ter que arcar com toda essa substituição? Provavelmente, mas eu creio que isso não está especificado no projeto, mas por uma questão de bom senso, eu creio que isso é com o tempo, né? Isso é a longo prazo. Então, a priori, existem alguns brasões que precisam ser trocados imediatamente, mas outras questões, como principalmente nos ônibus, essa que envolve também o poder privado, acredito que isso seja um pouco mais a longo prazo, mas com o tempo, tudo vai ter que ser trocado e o novo brasão vai ter que ser colocado, principalmente pela questão que eu disse, para que Jacareí possa ter no Arquivo do Estado de São Paulo o seu brasão registrado, coisa que não acontece hoje. Ok, então, para a gente recordar aqui, o brasão atual ele vai ser substituído e entra em pauta o brasão proposto pelo vereador Lucimar, que exclui qualquer figura humana ali, né, como a gente viu, e depois, se isso cair, entra em pauta o brasão proposto pelo prefeito. Exatamente. Lembrando que isso pode mudar tudo, porque nesse momento está acontecendo uma reunião em relação a essa discussão. Muito em relação à questão histórica, então pode ser que na quarta-feira, no dia de amanhã, nem projeto nós tenhamos para votar. Ou pode ser que venha até um novo brasão também, então vamos aguardar. Né? Obrigada, Márcio. A gente continua depois conversando ainda mais com o Márcio, que explicou tudo sobre heráldica aqui da bandeira do brasão de Jacareí. A Câmara Municipal sediou uma sessão solene para a entrega de mais um título de cidadania. Acompanhe como foi o evento. Casa cheia, com direito à música e muitas homenagens. Assim foi a sessão solene que entregou o título de cidadão jacareiense a João Juvenal de Souza Melo. Nascido em Guararema, cidade vizinha, ele se destacou por todo o Brasil no ramo dos transportes e Jacareí abriga uma parcela da empresa e também da história pessoal do homenageado. Eu amo essa cidade. Então, quando você recebe um título como esse, numa cidade que você ama, agora eu tenho que sair daqui ciente de que eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. O vereador Paulinho dos Condutores foi o responsável pelo decreto que concedeu o título de cidadão jacariense a João. O senhor João tem muitos anos que está no transporte, né? E a Camargo e Melo é uma empresa, né, que aqui em Jacareí ela dá muitos empregos aqui para Jacareí, né? E é uma pessoa que a gente conheceu antes de estar mexendo no transporte, né? E continua a mesma pessoa, não mudou, né? Tem um carisma enorme, né? A cerimônia foi marcada pela presença de dezenas de funcionários, representantes do poder público de Guararema e familiares, que demonstraram admiração e respeito pelo homenageado. Para nós é algo assim muito especial, porque nós vimos a luta do meu esposo a cada dia, nos traz assim aquela gratidão mesmo de falar assim, puxa, nós estamos conseguindo, estamos vencendo. E para o novo jacareiense, humildade e experiência fazem parte de uma história de sucesso. Nossa vida, nossa passagem nessa terra ela é muito curta e nós temos que deixar algo bom. E isso a gente tem que fazer demonstrando amor, carinho, ensinando as pessoas. Eu digo que nós não ficamos mais velhos, na verdade nós ficamos mais experientes. E essa experiência nós temos que passar. Falo para todos os colaboradores, nós temos que viver nessa terra de forma que o dia que a gente partir, a gente deixe saudade. Bom, voltando para a pauta da ordem do dia, que ainda tem 4 projetos para a gente discutir, o próximo fala sobre uma questão interna aqui da Câmara Municipal. Sim, é um cargo que deve ser preenchido por concurso público. Então, em breve, a Câmara deverá abrir esse concurso público para controlador interno. No caso, seria um controlador interno, que é um profissional autônomo, né? Ele é independente em relação às outras partes, outros setores aqui da nossa administração.
E é o que deve controlar não só o sentido administrativo, mas também a parte relacionada a recursos da mesa diretora. Então é a pessoa que vai ser uma forma de fiscal, né, em relação aos recursos aplicados pelo presidente, as licitações, compras, tudo isso relacionado ao orçamento. Ele é o responsável, que inclusive vai assinar junto com a presidência diversos documentos, responsável por essa questão. Então, em breve, a Câmara deverá abrir concurso público. O profissional deve ser obrigatoriamente ou formado em Direito, ou formado em Economia, ou formado em Ciências Contábeis. O salário será de aproximadamente R$ 5.600 e a Câmara deverá enviar mais informações assim que o protocolo do concurso for preenchido. Ok, a gente também tem mais um projeto em relação à distribuição, entrega de medicamentos, Márcio? Isso, é um projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. É um projeto que já esteve aqui em 2017, acabou sendo adiado. Depois ele voltou, foi adiado novamente, e ele trata de uma questão simples, mas que está gerando uma polêmica em relação à constitucionalidade dele. O Paulinho dos Condutores, ele vem com a seguinte proposta: para que a pessoa possa retirar, no caso, medicamentos da rede pública por meio de receitas de médicos particulares. Atualmente você só consegue retirar um medicamento da rede pública se você passar por um médico do SUS, se você estiver lá. E isso, no entendimento do vereador, gera um acúmulo de pessoas, né, gera um superlotamento, né, e isso poderia ser melhorado caso geralmente a pessoa tem um tipo de convênio, que ela possa passar no médico particular, retirar a receita do médico particular e ir até a rede pública e retirar o seu remédio. Tá, isso gera, de acordo com o vereador, isso agilizaria a questão do atendimento na saúde da cidade. Entretanto, o parecer jurídico aqui da casa vai no entendimento de que ele é inconstitucional em dois sentidos. Primeiro, porque ele obriga o prefeito a fazer algo. Isso por si só seria uma questão inviável que a Câmara não pode fazer. A obrigação no ato administrativo. E outra, que esse projeto teria que ser obrigatoriamente de autoria do prefeito Isaías e não de um vereador. Então vamos ver como os vereadores entendem, né? Se eles vão avaliar pelo mérito ou pela questão jurídica. Amanhã saberemos um pouco mais a respeito disso. Nesse mês de setembro, a JAN, a Jacareí Ampara Menores, comemora 50 anos de existência e tem um projeto de lei que envolve justamente uma homenagem para essa instituição. No caso não seria para a JAN especificamente, né, mas com o tempo também seria para outras empresas com mais de 50 anos. É de autoria do presidente da casa, vereador Abner de Madureira, e ele faz essa concessão da medalha Mérito Ano Dourado 50 anos. Ele vem no sentido, a princípio, de homenagear a JAN, uma instituição muito importante aqui para a cidade, que já tem essa idade, só que o projeto ele faz a abertura também para outras empresas, outras instituições que já têm esses 50 anos na cidade também e podem ser laureadas com essa concessão. Então, após a aprovação, caso o projeto seja aprovado, cada vereador poderia indicar até 4 empresas para poder ganhar, para poder fazer parte dessa láurea, e por sessão solene seriam condecoradas sempre as que tiverem mais de 50 anos instaladas em Jacareí. Ou seja, então outras empresas também empresas ou instituições poderiam ser beneficiadas? Sim, o projeto fala ele é aberto para as empresas da cidade. Então, vamos aguardar, né? Se for aprovado, com certeza os vereadores em breve já colocarão uma sessão solene para que essas empresas possam vir até aqui receber a sua medalha de 50 anos. Márcio, agora tem um projeto, o último projeto que a gente vai falar hoje, é um projeto que eu acho que tem uma ligação muito forte aqui com a gente, porque já entrevistamos várias pessoas relacionadas ao grupo Alegria, um grupo de apoio à adoção, que faz um trabalho fantástico aqui em Jacareí e que amanhã ele entra em pauta também na ordem do dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Ele declara de utilidade pública, né? Mais um projeto do vereador Abner, presidente da casa, declara de utilidade pública o grupo de apoio à adoção de Jacareí, esse que você mesmo disse, Alegria A, né? Que eles chamam. E quando você declara de utilidade pública, lógico que você está dando uma relevância maior a essa instituição, ela pode pleitear recursos da administração pública, ela torna-se mais relevante para a cidade. Então, é uma forma de congratulação, um reconhecimento da prefeitura, de todo o sistema da cidade, verificando que a instituição faz um trabalho exemplar. Então, ela faz esse trabalho de adoção, aí mesmo que, como você disse, vocês entrevistaram ele, sabe muito melhor do que eu. Então, a partir do momento que for aprovado esse projeto, essa instituição
pode significar mais ainda para a cidade, mais até do que significa hoje para a questão de adoções de crianças e adolescentes. Isso garante algum benefício na área financeira? Ela pode dar, a partir de agora, a partir do momento que tiver essa declaração de utilidade pública, de conseguir alguns auxílios mesmo do poder público? Garantia, creio que não, mas isso abre a portas, né? Quando você tem essa declaração de utilidade pública, você comprovadamente já conseguiu colocar muita coisa à vista da população. Então, com esse título fica muito mais fácil de pleitear qualquer tipo de verba pública e assim crescer ainda mais com os projetos de adoção aqui em Jacareí. Obrigada, Márcio. Obrigada pela sua participação aqui. Quero mandar um abraço para a Sandra, aí, que ela dirige e preside o Alegria, que é o grupo de apoio à adoção, que reúne pais interessados em adoção e que querem se inteirar desse mundo da adoção. Reúne aqui em Jacareí, explica como funciona esse processo e ela faz uma busca ativa. Ela vê onde estão as crianças aptas para serem adotadas e une com esses pais aqui de Jacareí, realizando um trabalho fantástico. Aí, boa sorte para você, Sandra, e o pessoal do Alegria, que vão entrar em pauta, o Alegria vai entrar em pauta para receber esse, como chama? Declaração de utilidade Isso, pública. essa declaração de utilidade pública aqui de Jacareí. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta depois do intervalo com o presidente da OAB, Carlos Guerra. O Bom Dia volta já. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você sabia que importunar alguém de forma ofensiva em local público é assédio verbal? Xingamentos, vaias, provocações e insultos são proibidos por lei no Brasil. A pena vai de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Além disso, a vítima de assédio verbal pode ser indenizada por danos morais. Quem se sentir incomodado pode procurar o Ministério Público, ligar para o Disque 100 ou para emergência no número 190. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores.
cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Eu faço o preventivo desde que eu tinha 30 anos de idade. No ano de 2016, eu não tinha nada na mama. Já no preventivo de 2017, eu já tinha nódulos e cistos. O diagnóstico foi bem na fase inicial. Eu comecei o tratamento pela mastectomia. Eu fiz a mastectomia completa da mama direita. Depois eu fiz a quimioterapia, depois eu fiz 28 sessões de radioterapia e agora eu comecei a hormonoterapia. E para quem está fazendo exames e talvez com medo de um diagnóstico, não tenha medo, foca na cura, foca na solução. Quem acha, cura. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta com um bom dia e aqui você confere alguns dos destaques dos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Primeira vereadora é a vereadora doutora Márcia Santos, do PV, que pede a manutenção do asfalto já desgastado da rua Antônio Afonso, localizado na região central de Jacareí. Segundo o vereador, é o vereador Arildo Batista, do PT, que pede a realização de operação tapa-buracos ao longo da rua Moisés Ribeiro da Silva, na Vila São João, distrito de São Silvestre, região oeste da cidade. E o vereador Aderbal Sodré, do PSDB, pede a colocação de redutor de velocidade na Avenida Nilo Davi, localizada no Parque Imperial, também na região oeste da cidade. Bom, é isso aí. Nesse segundo bloco estamos recebendo o advogado Carlos Guerra, que é presidente da OAB aqui de Jacareí. E o assunto desse segundo bloco é seguro-desemprego, que é um direito assegurado pela Constituição brasileira, pelas leis trabalhistas. Então, todo brasileiro que perdeu o emprego, que não seja por justa causa, tem o direito aí de conseguir essas parcelas que podem garantir o sustento dele por alguns meses. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. E o seguro-desemprego é para todos os trabalhadores desempregados que não têm condições de sobreviver por si só. Então, ele não é um benefício generalizado, ele tem essa limitação. Aquele trabalhador necessitado, por exemplo, um global é mandado embora aí da televisão, ele não tem o seguro-desemprego, porque é público e notório que ele tem condições de sobreviver por si só, sem o auxílio desse benefício.
Tem um limite, então, de salário, por exemplo, que a partir de X, de 10 mil reais, eu não posso receber o seguro-desemprego? Tem alguma limitação prática, física mesmo ou não? Ela é meio conceitual? Não, ela não tem a limitação. O que a lei fala é que tem condições de sobreviver, por exemplo. Às vezes a pessoa nem ganha 10 mil reais, mas tem um aluguel, tem uma renda própria que não necessita, tem um comércio, tem uma parte societária no comércio, então ele tem renda para sobreviver, ele não tem direito de seguro-desemprego. Inclusive os que recebem nessa situação estão cometendo fraude. O tempo de trabalho. A pessoa tem que ter trabalhado quanto tempo para ela poder dar entrada no seguro-desemprego dela? O seguro-desemprego, nós temos que ter 2 critérios. O aquisitivo, que é o período de carência que a gente tem, que geralmente são de 18 meses. Período de 18 meses. Então, o primeiro período, para você conseguir pela primeira vez, tem que trabalhar 12 meses em 18 meses. Aí 12 meses para 4 parcelas e acima de 24 meses para 5 parcelas. O segundo período, você tem que trabalhar 9 meses em 18 meses. Para ter 9 meses, você vai ter 3 parcelas. Aí, se você tiver 12, 4 parcelas, mais de 24, 5 parcelas. E o terceiro período em diante, você tem que trabalhar 6 meses em cada 18 meses para conseguir o seguro-desemprego, que aí começa com 3 parcelas. 3 nos primeiros 6 meses, 4 a partir do 12º mês e 5 a partir do 24º mês. Agora, por exemplo, eu perdi emprego, solicito ali o benefício do seguro e quero montar um próprio negócio, quero abrir uma MEI, por exemplo, que é uma questão mais prática que muita gente hoje está tentando empreender. E eu ainda estou recebendo as parcelas do seguro-desemprego. Esse benefício é cancelado a partir do momento que eu viro uma pessoa jurídica? Nós temos uma carência também nesse período. Por exemplo, para você receber as 4 parcelas, você tem que ter um lapso temporal de 4 meses e meio, 135 dias sem trabalhar. E antes desse período, você abrir um negócio, você tem que pedir a suspensão, que ela vai ficar por 120 dias. Se em 120 dias esse negócio seu der errado, você encerrar esse negócio, ou arrumar um emprego temporário, por prazo determinado, contrato de experiência, e dentro desses 120 dias você retornar, você volta pegando o complemento daquelas parcelas que você não recebeu ainda. Mas toda vez que você tem uma renda, a parcela deixa de existir. Você deixa de ter o direito à parcela. E muita gente comete crime porque começa a trabalhar e não avisa. Hoje, com o cruzamento de informação, muitos caem na malha. Aí tem que devolver, tem que responder o processo criminal de estelionato. Então é muito importante, se você não tem ideia, você se perdeu no tempo, quando você conseguir um emprego, você ligar no 0800, que a gente pode passar depois aí para os telespectadores, ou ir no Poupa Tempo, ou ir no Ministério do Trabalho e perguntar como que está a sua situação de seguro-desemprego. Hoje não existe um cruzamento totalmente efetivo desses dados? Por exemplo, de eu não precisar avisar a instituição de que eu consegui um novo emprego, ou de que eu tenho uma nova renda, não existe isso. Eu preciso ser responsável a ponto de não vou mais receber esse dinheiro, preciso ser honesto a ponto de informar a instituição pagante. Hoje existem dados, mas eles não são absolutos ainda. Então é de bom tom que você avise, você comunique, porque você está cuidando de um seguro-desemprego só. A nação está cuidando do desemprego de um país inteiro. Além da falha humana que tem no sistema, o sistema ainda não é absoluto. Então é importante que a pessoa tenha esse cuidado. Até porque, só completando, se você recebe uma parcela indevidamente, enquanto você não regulariza a sua situação, você jamais vai receber seguro-desemprego. Então você fica fadado a não receber toda a sua vida laboral. Então é importante você manter esse crédito do seguro-desemprego, que é um dos benefícios que eu acho mais importante, porque com essa mudança de reforma trabalhista, com essa mudança de reforma previdenciária, com essa incerteza, está tendo muitas demissões. Então o seguro-desemprego é um benefício de grande valia e a pessoa deve manter o crédito de receber futuras parcelas. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, você falou que se comprova que a pessoa tem uma outra renda, ela não tem direito ao seguro-desemprego. Quem comprova isso? Existe alguma fiscalização? São dados da Receita Federal que batem que confirma tudo isso? Alguns dados são mais fáceis. Se você arrumou outro emprego, é informado pelo Ministério do Trabalho. Então o seu CPF já vai ser cruzado. Essa é a forma mais fácil. Mas se você é um MEI, às vezes o MEI ainda está irregular a sua documentação junto da prefeitura. Você recebe um aluguel, uma pensão. Então, recebe um aluguel, você não declara, está na clandestinidade aquele aluguel. Então, não tem como os MEIs saber. Mas pode ter uma denúncia e pode, na declaração de imposto de renda, futuramente todos esses dados estar cruzados. Porque, de repente, o seu inquilino declara. Aí você não declara, você vai cair numa malha de imposto de renda, que aí quando põe a lupa no seu CPF, aí descobre tudo. Aí vai ter prejuízo, vai ter que devolver. Problema.
responder processo criminal na Justiça Federal, contratar advogados, vai ficar caro o seguro-desemprego. Então é melhor a pessoa ter o cuidado de não receber indevidamente. É só pegar a terminologia desemprego e sem condições de sobrevivência. Qualquer outro jeitinho brasileiro, você pode cair numa malha e ter que devolver e responder o processo criminal e não receber mais seguro-desemprego, que é o mais grave. Olha só. A gente continua falando sobre isso daqui a pouco. As mudanças nas regras para a aposentadoria trouxeram à tona uma realidade presente na vida de muitos idosos: a participação no mercado de trabalho. Seu Walter e Dona Yara entraram recentemente para o ramo do comércio. Os dois aposentados resolveram abrir o próprio negócio há 3 anos. Para eles, a rotina diária vai muito além da necessidade de obter lucro. É motivo de prazer e satisfação. Depois que a gente aposenta, a gente para um bocadinho. É aquela ilusão de que vamos descansar. Mas não tem jeito. A gente tem que ver gente todo dia, conversar, né? Porque quando a gente trabalha, a gente está em movimento com todo mundo, com as crianças. As crianças crescem, os filhos casam, e a gente não pode ficar só fazendo crochêzinho. Não tem mais essa de ficar fazendo crochê. Então o negócio é fazer alguma coisa útil, se sentir vivo. O mesmo desejo de manter uma rotina ativa nós encontramos no seu Walter. Há 40 anos ele trabalha com seu carrinho de pipoca no centro de Jacareí. Aposentado como assistente administrativo, ele conta que manter o ritmo de trabalho significa qualidade de vida. Faz parte da vida a gente trabalhar para a gente poder viver. Vou fazer 77 anos. E para mim é uma bênção do céu, de Deus, né? É bom trabalhar se você vive. Eu vou fazer dia 5 de abril, 77 anos. E trabalho de domingo, com a graça de Deus. Não descanso nem um dia na minha vida. Levanto 6 horas da manhã, deito meia-noite. Estou vivendo. A mente ocupada faz com que a pessoa diminua um grande risco de muitas doenças, né? Então, os impactos positivos disso, dele se manter ativo no mercado de trabalho, além do autoestima, da melhora dessa segurança, dessa renda complementada, ele diminui os níveis de estresse, ansiedade e depressão também. Casos como o da Dona Yara e seu esposo e o seu Walter lá do carrinho de pipoca são cada vez mais comuns. Segundo a análise das condições de vida dos brasileiros, feita pelo IBGE em 2015, a população com 50 anos ou mais obteve maior participação no mercado de trabalho. A taxa de desocupação neste grupo etário foi a que teve maior redução, segundo os dados da pesquisa. Houve um considerado aumento por causa do envelhecimento da população. Com o envelhecimento da população, muitas pessoas idosas, com muito potencial, com um bom potencial de trabalho, estão voltando para o mercado de trabalho. Outros não estão nem saindo, eles aposentam e continuam trabalhando. O problema é que o idoso, a maioria do idoso, ele tem que voltar a trabalhar porque ele tem que prover a família. Porque hoje em dia, se aposenta, o salário já é pequeno. Então, tem muita gente que tem que voltar a trabalhar por obrigação. Não é o nosso caso. Nós trabalhamos porque nós gostamos. A hora que a gente achar que não dá, a gente para. Vai ser difícil, mas... Luciana, filha do casal, faz questão de acompanhar os pais na rotina de trabalho. Para ela, o prazer vai além. O trabalho em família possibilita que a rotina seja ainda mais prazerosa. Isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. De estar vivo com eles e eles nesse pique, nesse vamos lá, vamos fazer, é isso que é gostoso mesmo. Então, eu vou ver meu pai e minha mãe muito assim com essa disposição, vamos fazer, vamos acontecer, tem festa amanhã, vamos fazer. Então, é isso que mantém eles vivos, né? Se eu chegar no ponto que eles estão, estou ótima. Eles têm mais pique do que eu mesma. Cabeça vazia não funciona para ninguém, é bom se culpar no trabalho, mesmo você vive melhor. O pessoal da terceira idade sempre dando um show aqui, né? Ontem a gente falou do pessoal fazendo exercício físico, hoje do pessoal trabalhando, o importante é realmente não ficar parado. Bom, voltando aqui à nossa discussão do seguro-desemprego, a gente falou das regras. Como solicitar? Eu preciso ir até o Ministério do Trabalho? Dá para fazer isso de forma virtual? Como é que funciona? A gente pode fazer pela internet, pelo site do Ministério do Trabalho ou nos poupa-tempos. Onde não tem poupa-tempo, no Ministério do Trabalho. Onde tem poupa-tempo, o Ministério vai até o poupa-tempo. Aqui em Jacareí, por exemplo, a gente pode fazer tanto no pátio como no poupa-tempo, São José dos Campos. E demais pela internet. No poupa-tempo aqui de Jacareí dá para fazer também? No Ministério do Trabalho e poupa-tempo de Jacareí. Em São José também no poupa-tempo e no Ministério do Trabalho. E como que é o recebimento? O recebimento, como assim, em valores ou em parcelas? Valores. Parcelas são 3
a 6. O primeiro pedido só consigo 4 porque eu tenho que ter uma carência de 12 meses. Então são 4, se eu passar de 24 meses são 5. A partir do segundo pedido eu posso ter 3, porque no segundo pedido eu tenho que ter uma carência de 9. Então eu tenho 3 parcelas. Do terceiro pedido em diante eu posso pedir de 3 porque eu tenho que ter uma carência só de 6. Sempre lembrando que no lapso de 18 meses. Os valores eu fiz uma cola, porque os valores eles mudam. Até 1.700, até 1.735, você multiplica por 80%, que dá 1.224. Não pode ser inferior ao salário mínimo. Ou seja, quem recebe até 1.700... Quem recebe até 1.531, você multiplica por 80%. Certo. Aí que dá 1.224. Então, se eu receber 1.000, eu vou multiplicar por 80%. Vai dar 800, não pode. Eu vou para 998, que não pode ser menos do salário. Quem recebe entre 1.535 e 1.735, você vai somar 1.224 mais 50% da diferença. Eu fiz os exemplos aqui para quem ganha 2.131. Quem ganha 2.131 vai pegar os 80% vezes os 1.500, que é os 1.200, mais 50% dos 600 que passa, do 300. Então, dele vai dar 1.524. Quem ganha acima de 2.555 recebe 1.735, que é o teto do Esse é o valor máximo que pode conseguir, 1.735. Nós temos mais 2 tipos de seguro-desemprego, que é o do empregado doméstico, mais 3, do empregado doméstico, do artesanal, do pescador e do resgatado, análogo que as pessoas são resgatadas do Ministério. Esses todos ganham o salário mínimo. Com a diferença do empregado doméstico, que tem que ter 15 contribuições. E sempre 3 parcelas com salário mínimo. Essa é a diferença. Esse valor é depositado na conta? Antigamente se recebia na casa lotérica, hoje, a partir desse ano, a Caixa está depositando numa conta. É o interesse do governo de gerir o dinheiro do benefício, porque todo mundo sabe que o banco com dinheiro, ele faz dinheiro com as aplicações. Então hoje fica sempre e as caixas lotéricas são terceirizadas. Enquanto que a Caixa ela não é terceirizada. Então, eu acredito que tenha sido esse motivo, o político. Mas hoje, de fato, o que interessa para o desempregado é que ele recebe na Caixa, tendo conta ou não, porque a Caixa abre uma conta para essa finalidade. Bom, a gente está falando bastante sobre seguro-desemprego, mas agora é hora de falar sobre empregos, sobre as vagas que são disponíveis nesta terça-feira, dia 10 de setembro, lá no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT aqui de Jacareí. Temos disponíveis, então, lá no PAT hoje 3 vagas para carpinteiro, 3 vagas para auxiliar de cozinha, 1 vaga para lavador de automóveis e 1 vaga para porteiro, especialmente para pessoa com deficiência. Mais vagas você pode encontrar no jacareí.sp.gov.br ou pessoalmente lá no Atende Bem Trabalhador, que fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Pois é, amanhã, dia 11, a partir das 7 da noite, acontece mais uma reunião do projeto Participa Jacareí, dessa vez na MF Joaquim Passos, lá no bairro Cidade Salvador. Qualquer pessoa pode participar e apresentar as suas sugestões, os seus pedidos, as suas requisições de serviços que serão recolhidas e avaliadas pela Secretaria de Governo. Isso mesmo, e a comissão do Senado avalia uma consulta pública para a criação de uma estratégia nacional de segurança cibernética. A sociedade e a economia tornam-se cada vez mais digitalizadas e vulneráveis a ataques cibernéticos. E o Brasil está em uma posição muito frágil nesse cenário. A segurança, de fato, não está no nível que nós queremos. Por um relatório da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil ocupa o 70º lugar no Índice de Segurança Global. Isso, em 2018, resultou que cerca de 70 milhões de brasileiros foram vítimas de ilícitos cibernéticos. É preciso buscar essa inserção política, porque a defesa cibernética é assunto da nação como um todo.
não é assunto de nenhum estamento de per si ou de qualquer grupo isolado. A educação da população sobre o tema e a conscientização sobre os riscos de ataques a computadores e celulares foram uma das sugestões apresentadas na audiência, como forma de ajudar o país a superar a defasagem na área de segurança cibernética. A gente verifica que 90% dos ataques cibernéticos normalmente exploram o elo mais fraco, que é a pessoa, que é o ser humano. Então, qualquer política pública para garantir uma melhor condição de segurança cibernética no país, a gente nota isso lá, ela tem que explorar a educação e a conscientização das pessoas. E o representante do Gabinete de Segurança Institucional anunciou que o governo vai lançar, nos próximos dias, uma consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e apresentar, até o final do ano, um projeto de lei geral para o setor. Essa estratégia foi construída com a participação de mais de 40 representantes de órgãos do setor público, do setor privado, inclusive de representantes das nossas infraestruturas críticas nacionais, com representantes do meio acadêmico e de outras personagens icônicas aqui da sociedade de notório saber. A ideia é que esse projeto de lei realmente ele traga um alinhamento macropolítico e estratégico a todas as ações de segurança cibernética no país. E como lei, é claro, terá uma amplitude que é tal que poderá trazer todos os órgãos e toda a sociedade a um trabalho conjunto na área de segurança cibernética e tratar o tema estratégico como ele deve ser tratado. O senador Espiridião Amin, relator da avaliação da política pública de segurança cibernética, disse que o Legislativo deve atuar em parceria com o governo e as Forças Armadas na elaboração desse projeto. Ele também manifestou preocupação com a situação orçamentária do setor. Eu acho que o principal dever nosso é agir no que é da competência do Congresso. Primeiro, orçamento. Nós não podemos ficar omissos diante dessa aparente fragilização orçamentária noticiada pela nossa assessoria técnica. E segundo, eu acho que nós somos parceiros obrigatórios na formulação dessa política geral de defesa cibernética. Falando ainda sobre o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do abuso de autoridade com vetos a 36 dispositivos. A lei e os vetos foram publicados em edição extra no Diário Oficial da União. A lei do abuso de autoridade foi aprovada pelo Congresso no mês passado e enviada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto define cerca de 30 situações que configuram limites para a atuação do agente público no exercício de suas funções. O projeto também estabelece punições para quem ultrapassar esses limites. Bolsonaro sancionou a lei do abuso de autoridade nesta quinta-feira e vetou 36 itens que estão contidos em 19 artigos. Mas, segundo palavras do presidente, foi mantido o espírito do projeto. Entre os principais trechos vetados estão a permissão para o uso de algemas apenas para presos que tenham oferecido resistência ou ameaça, a obrigação de o policial se identificar ao preso, a punição para quem fizer operações policiais desproporcionais que exponham o investigado a vexame, a punição para quem expõe por fotos ou filmes presos ou investigados com o objetivo de fazer a pessoa passar vexame, a criminalização do ato de impedir a entrevista reservada com advogados ou violar a prerrogativa desses defensores também foi vetado. O deputado Sanderson elogiou os vetos do presidente. A avaliação é mais positiva possível, porque nós temos a certeza que Jair Bolsonaro, consultando seus técnicos, consultando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, consultando a própria Polícia Federal, consultando a Advocacia Geral da União, entendeu que fazer um veto como ele fez, do tamanho que ele fez, era muito mais do que uma opção, mas era uma necessidade que a sociedade brasileira buscava. Os vetos serão analisados em sessão conjunta do Congresso Nacional
e só poderão ser derrubados pelo voto da maioria absoluta de cada casa, 41 senadores e 257 deputados. O relator do projeto na Câmara, deputado Ricardo Barros, criticou os vetos. Permitir que se abra uma persecução penal sem justa causa, permitir que se mantenha ou se prenda alguém sem o devido fundamento jurídico, permitir que se algeme um pai de família que não pagou a pensão alimentícia e que não oferece risco, isso tudo vai ser avaliado pelo Congresso Nacional. É lamentável tantos vetos, porque a lei foi votada por acordo entre os senhores líderes, mas caberá a estes senhores líderes a decisão de como os partidos se posicionarão nessa sessão do Congresso Nacional. A gente continua aqui com o Carlos Guerra, falando sobre o seguro-desemprego. Carlos, você... Guerra. Nome de guerra, guerra. É guerra. Você estava me falando que quando a pessoa vai requisitar o seguro-desemprego, mas é oferecida uma oportunidade de emprego para ela, ela recusa, ela perde esse seguro-desemprego? Sim, porque o objetivo do seguro-desemprego é acolher o trabalhador. E você acolhe o trabalhador no momento de transição para ele voltar o mais rápido possível para o mercado de trabalho sem sofrer tanto. Então, muitos postos, os mais qualificados, eles já têm um balcão de emprego concomitante com o pedido. Então, quando você vai fazer o pedido, ele te oferece, né? Se é porteiro, se tem uma vaga de porteiro, ele te oferece aquela vaga. Se você recusar aquela vaga ali sem justificativa, aí você não recebe as parcelas. É um dos motivos de cessar o direito. Vamos exemplificar de uma maneira bem prática. Eu vou pedir meu seguro-desemprego no PAT. PAT. E lá, isso pode acontecer de me surgir uma oportunidade de emprego. Você é empregada doméstica, você é porteiro, você é jornalista e tem uma vaga na sua qualificação profissional e você recusa imotivadamente. Vai ter alguém lá que vai me orientar nisso? Não, vai te oferecer a vaga, vai te mandar para entrevista de emprego. Você pode ir lá receber o seguro-desemprego e sair empregado, que para mim eu acho que é de maior valia. Porque dentro dos 45 dias, você sair daquele emprego, você volta a pegar suas... Se você tiver recebido uma e aparecer, você volta a receber as outras 3, as outras 2. Se passar de 120 dias, você não recebe mais, porque você vai começar outro período aquisitivo de seguro-desemprego. Até porque o emprego ele vai te garantir um tempo maior de estabilidade do que só os 6 meses no seguro que vai acontecer ali, vai ter um prazo finito. Quando os meus clientes, que eu faço muito direito trabalhista, defendo muito empregado, ele fala, doutor, que eu não vou receber o seguro-desemprego. Eu falo, mas por quê? Porque eu estou trabalhando. Eu falo, que ótimo, você está recebendo o seguro-emprego, né? que é o salário. Que ótimo que você está... E esse seguro-desemprego vai ficar para um outro empregado que não está desempregado, outro trabalhador desempregado agora, e futuramente para você. Porque você voltou para o mercado de trabalho, porque tem a questão da autoestima, porque um pai de família que paga aluguel, 5 parcelas de seguro-desemprego, recebe a primeira, nada de emprego, recebe a segunda, vai dando desespero, nos que são principalmente nos mais responsáveis. Então você tendo um emprego não é um castigo, é um benefício. Lembrando que são 120, o período que o desempregado pode pedir o seguro-desemprego é 120 dias no máximo. 120 dias, do 7 a 120 dias, com exceção da empregada doméstica, que são 90 dias. E o resgatado também são 90 dias. Os demais são 120 dias. Ok. E você também estava falando, Guerra, que é possível a pessoa pedir o seguro-desemprego para ela fazer um aperfeiçoamento? Custo de aperfeiçoamento. A pessoa está trabalhando, aí ele quer fazer, a empresa precisa que ele faça um aperfeiçoamento, a empresa vai instalar informática na empresa toda. Aí tem uns trabalhadores que não sabem trabalhar com informática. Vai informatizar o jardineiro então quer capacitar. E a empresa não pode pagar esse custo, o custo é em São Paulo, o custo é no Rio, ela não pode capacitar a pessoa pagando o salário. Então ela vai até o sindicato, ela faz um acordo coletivo, que é um tratado entre a empresa e o sindicato, que é exclusivo para aquela necessidade, leva ao Ministério do Trabalho e suspende o contrato de trabalho, dependendo do período que tem trabalho, 6 meses, o primeiro, tem toda aquela regra, e ele pode ficar fazendo o curso e recebendo o seguro-desemprego. Aí depois volta para o trabalho e continua a vida. Mas quem precisa resolver isso é o empregador. O empregador, porque o empregado não consegue receber direto, porque é o interesse da empresa com o empregador. Ela quer capacitar o empregador e ela não tem... As empresas, principalmente as pequenas, ela não pode colocar um substituto, pagar o substituto, pagar a pessoa que está fazendo o curso, bancar todo o custo do empregado, então tem essa suspensão do contrato de trabalho. Bom, agora é importante a gente falar que a gente está falando tanto do seguro-desemprego, mas é importante a gente falar que é
uma resolução ali paliativa, né? Que é momentânea, mas que é sempre importante a busca por um novo objetivo, por um novo emprego, e nada melhor do que consultar o Ministério do Trabalho, o PAT, os órgãos oficiais aqui da região. Hoje não é mais obrigatório fazer a homologação no sindicato. Com a reforma trabalhista não é mais obrigatório. Mas se você for até o sindicato, você já pede essa informação, que sempre tem um jurídico para lhe informar. Se não, vai no seguro-desemprego, sai para procurar emprego, vai no PAT, vai no Poupa-Tempo e se informa do seguro-desemprego. E outra coisa importante que a gente deve falar para pessoas que estão nos assistindo, é que o seguro-desemprego, ele auxilia no seu período de graça previdenciário. O que é isso? Eu fui mandado embora, eu trabalhei um ano, eu fui mandado embora, eu tenho um ano de carência com relação à previdência. Ou seja, para me pegar auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte para os meus descendentes. E se eu estiver recebendo o seguro-desemprego, esse período de um ano de graça ele não conta, ele conta depois da última parcela. Então eu saí do emprego dia 31 de julho de 2019. Aí de entrar no seguro-desemprego lá no 15º dia, aí eu recebi 5 parcelas, recebi agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O meu período de graça começa a contar em janeiro. Então é 1 ano e 5 meses, ao invés de ser um ano e um período que você terminou a última parcela. Para ficar melhor para a pessoa contar, o tempo de graça começa a contar a partir da última parcela do seguro-desemprego. Isso é interessante também. Muitas vezes a pessoa morre desempregada e a família acha que não tem direito à pensão por morte. E quando vai para a gente fazer a conta, a gente pergunta se recebeu seguro-desemprego ou algum benefício previdenciário, que suspende esse período de contagem, a gente começa a contar depois e fala, não, a senhora tem direito à pensão sim. E a pessoa recebe um benefício pro resto da vida, dependendo da idade dela e do tempo de casamento, de união estável. Guerra, mas para quem quiser mais informações, onde é que essa pessoa deve procurar? Olha, nós temos a Comissão de Direito do Trabalho da OAB, que pode entrar em contato com a OAB e procurar os sindicatos, o PAT e o Poupa-Tempo, que eles têm as informações, e no site do Ministério do Trabalho é bem explicativo, é bem didático. Você entrar lá no Ministério do Trabalho, Seguro-Desemprego, você vai falar quem pode, qual a parcela, onde procurar, de forma bem didática. Obrigada pela sua participação aqui, volte mais vezes. Carlos Guerra, aqui presidente da OAB de Jacareí. E o Bom Dia fica por aqui, lembrando que amanhã, amanhã, dia 11 de setembro, tem sessão ordinária e você pode acompanhar ao vivo pela TV ou também aqui no plenário da Câmara Municipal. Bom, é isso aí. Lembrando que você pode continuar acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais, através do nosso portal ou também das nossas redes sociais. Lá você pode curtir e também compartilhar todo o nosso conteúdo. O Bom Dia volta na quinta-feira. Um abraço e até lá!